o seu propósito. Então, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz, que o Senhor seja generoso, ó Deus, a nos dar a oportunidade de explanar com simplicidade, mas com clareza, um pouco mais da tua palavra. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Bom, em vez de louvar a Deus, a nação de Israel, o povo do Senhor, do Antigo Testamento, ele, na verdade, se queixava. Então, em vez de louvar, em vez de adorá-lo, em vez de tributar a Deus a honra devida, em vez de confiar no seu poder, na sua majestade, o povo estava, nesse texto aqui, ele estava, na verdade, se queixando. E Deus, na visão deles, agia como não sabendo, como se não soubesse, como se ele não se importasse com os problemas do seu próprio povo. Então, a ideia primeira que eu queria que os irmãos absorvessem é justamente essa. O povo não adorava, mas o povo, na verdade, se queixava. O povo estava com uma postura que não era a postura ideal, até mesmo o povo acreditava que o nosso Deus, que é um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, ele estava, na verdade, não se importando com os seus problemas, com as suas lutas e com as suas dificuldades. Eu queria dizer a você nesta noite que talvez o pensamento que eu acabei de expressar, que era o pensamento da nação de Israel, do povo do Senhor, naquele momento, naquele período também difícil vivido por eles, talvez seja também, em parte, o sentimento que é abrigado no peito, no coração de muitos irmãos amados e queridos, diante das dificuldades dos nossos dias, diante dos nossos grandes desafios que temos enfrentado, dos temores, das notícias, às vezes, não muito boas. Talvez muitos irmãos, muitos cristãos também, estejam expressando uma certa desconfiança em Deus, achando que Deus não está se importando, não está se interessando. E em lugar de louvar a Deus, de expressar a Ele a adoração, a dedicação, a entrega, uma confiança irrestrita nele, talvez muitos estejam com o pé atrás. Talvez alguns estejam com uma postura de desconfiança diante da dificuldade, diante da crise. E eu queria dizer a vocês que essa postura não é a postura dos verdadeiros filhos de Deus. Deus sabe, é claro, que essas dúvidas, esses problemas acontecem conosco, mas o texto que nós estamos lendo é um texto que nos convida a buscar em Deus e a depositar em Deus a nossa esperança, a buscar nele, que é, de fato, o autor e o consumador da nossa fé, o Criador dos céus e da terra, a buscar nele o nosso amparo, o nosso auxílio e depositar a confiança irrestrita nesse Deus tão maravilhoso. E o texto aqui, ele vai nos dizer assim: porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Como se alguma coisa pudesse estar encoberta ao nosso Deus. Uma visão que se apequena sobre o nosso Criador, o nosso Deus, por conta dos momentos difíceis vividos pela nação. Eu digo a você nesta noite
Da mesma forma, nós não podemos pensar assim, como se Deus estivesse tão distanciado, como se ele fosse um Deus tão grandioso, com tantas outras preocupações, e que, por conta disso, não estivesse interessado em nossas demandas, em nossas causas. Isso seria, de fato, uma grande injustiça. Mas o nosso pensamento deveria ser: se o nosso Deus é tão grande assim, se ele é tão poderoso, se ele é o Criador dos céus e da terra, eu preciso pensar, eu preciso acreditar que ele dá conta de todos os problemas que envolvem a minha vida e a vida de cada um de vocês. Ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas. É essa forma que eu preciso pensar e imaginar. Por isso, na manhã de hoje, nós incentivamos os irmãos a perseverarem em oração, porque sabemos que o nosso Deus ouve as nossas orações e, no devido tempo, ele as responde. Ele é um Deus que, como diz o texto da manhã, ele atende depressa. Claro que o depressa de Deus não é o depressa dentro da nossa concepção humana, dentro do nosso relógio, é dentro do seu relógio, do seu tempo. Ele atende às nossas preces, às nossas orações. Então, essa visão de Israel não pode ser a nossa percepção, a nossa visão. Nós temos que continuar a confiar em Deus e a orar a Ele. E o texto fala: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ora, nós sabemos claramente que o nosso Deus é aquele que sempre conduziu tanto o povo de Israel como também a igreja de maneira certeira, sabendo nos conduzir e nos levar segundo o seu intento, tudo aquilo que ele planejou para nós, da maneira mais adequada e mais acertada. Então, é uma grande falha nossa quando deixamos de depositar nele a nossa confiança e a nossa esperança, por mais que os dias sejam difíceis. Já falei entre os meus queridos mais próximos que como é bom quando a gente, em meio à nossa fragilidade, em meio a problemas grandiosos, e após superarmos esses problemas, nós temos a possibilidade de dizer assim: superamos a todos esses momentos com Deus. E hoje nós podemos olhar para trás e verificar que saímos deles de maneira mais fortalecida, com a nossa fé aguçada, com a nossa esperança solidificada, porque o nosso Deus, ele se faz presente e ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, é muito importante que, em meio às provas, às lutas e dificuldades, às pressões da vida, nós saibamos superá-las, sem falar de maneira negativa e sem ter uma compreensão inadequada sobre aquilo que Deus está realizando. E o texto vai dizer mais, veja comigo: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? O povo estava extremamente cansado, o povo estava desanimado, alquebrado. Mas o texto nos fala que o nosso Deus, ele não se cansa. Ele é um Deus sempre ativo. Ele não dormita nem dorme, como disse o salmista. O nosso Deus se faz presente, ao mesmo tempo que ele é transcendente, que ele é distante, que ele é o Criador dos céus e da terra, mas, ao mesmo tempo, ele é imanente. Ele se introduz na história, ele controla a história, ele guia os rumos das nações. É ele quem levanta, é ele que só ergue, mas é ele também que destitui, é ele que faz todo um arranjo devidamente planejado para que nada fuja ao seu controle e ao seu intento. Então, portanto, o nosso Deus não se cansa. E é ele mesmo quem nos dá o refrigério, o alento, para nós continuarmos em nossa jornada. É ele que nos fortalece. É Deus que faz com que a gente, depois de períodos dificílimos, tenhamos outra vez a alegria, a coragem, o contentamento de estar em sua presença e louvá-lo como ele é merecedor.
Mas eu diria mais, que mesmo durante as lutas e os sofrimentos, a jornada, a caminhada, nós precisamos adorá-lo, glorificá-lo, não perder a nossa confiança nele. Isso é muito importante, porque, por vezes, nós estamos tanto na expectativa do fim, da superação, da conclusão, que nós deixamos de aprender lições tão preciosas durante a nossa peregrinação, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada. Então, é essa relação que nós temos que ter com Deus, sabendo que Ele cuida de nós e que durante todo o processo nós precisamos estar inteiros diante dele, o glorificando, o adorando e o servindo. Não podemos permitir que os temores se acentuem. Não podemos permitir que nos paralisemos por conta das notícias ruins que chegam até nós. Precisamos também, de maneira lúcida e consciente, ouvir também as boas notícias que se apresentam, que já estão chegando até nós. É assim que nós devemos pensar, porque às vezes, dentro de uma perspectiva extremamente realista, nós perdemos aquilo que é tão importante, que é a nossa fé, que é a nossa esperança, que é a certeza de que Deus está conosco e que a sua vontade sempre se cumpre na nossa história. É não deixar de sermos conscientes das lutas, dos problemas, dos desafios, de tudo que está acontecendo hoje. Mas é, ao mesmo tempo, ter uma confiança nele irrestrita, sólida, bem fincada, bem alicerçada. Porque nós sabemos quem ele é. Nós sabemos que ele está na sua vida, que ele está na minha vida, que ele governa todas as coisas. E aí o texto vai dizer ainda para nós, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Obviamente, já falei para vocês em outras oportunidades, que a primeira lição que nós recebemos quando estudamos teologia é que Deus, ele é incompreensível. Não conseguimos esgotar a Deus. Não conseguimos saber aquilo que ele está cogitando, pensando e realizando plenamente, porque ele está agindo como está agindo. Mas uma coisa nós sabemos, Deus é conhecível. E ele não é conhecível apenas de forma teórica. Ele não é conhecível apenas pela Bíblia Sagrada, que já é tão maravilhosa e que nos expressa verdades santíssimas que nos impulsionam a viver a nossa vida com fé. A Bíblia é maravilhosa. Mas nós conhecemos a Deus pela Bíblia Sagrada, sim, mas nós também o conhecemos de forma relacional. Nós podemos ter intimidade com ele. Nós podemos conversar com ele em oração. Nós temos experiências dentro da nossa própria vida dos grandes feitos dele, dos milagres realizados. Não somente na história de Israel, não somente na história da igreja, mas também na história da minha vida e da sua vida também, na nossa história pessoal. Ele é um Deus presente e que, se nós olharmos para trás, olhando para trás, nós saberemos e verificaremos o quão fiel ele é, o quão abençoador ele é. Então, não podemos esquadrinhar o seu entendimento, não podemos esgotar a lei de Deus, não compreendemos perfeitamente os porquês, porque as coisas acontecem como acontecem, porque Deus nos ensina em sua pedagogia, em meio às lutas, em meio às dores e aos sofrimentos. Coisas que nós não gostaríamos de enfrentar nem passar, porque somos humanos e é natural que assim pensemos. Mas uma certeza nós temos. Dentro da pedagogia de Deus, Deus nos ensina através das lutas, das dificuldades e dos problemas. E cada vitória e cada superação faz com que tenhamos ainda mais experiência com ele, conhecimento da parte dele e uma fortificação na nossa fé para enfrentarmos novos embates e novas lutas que, por certo, surgirão diante de nós. Então, é isso que Deus quer trabalhar com a nação de Israel, fazê-los entender. E eu digo também, é dessa forma que nós precisamos pensar. É desta forma que nós precisamos compreender as ações de Deus e quem é esse Deus tão amoroso
que se revela no dia a dia da nossa existência. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo o versículo 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Mais uma vez, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então, veja comigo que o nosso Deus, ele tem a peculiaridade de fazer aquilo que é inimaginável, talvez, na concepção de muitos. Ele faz com que pessoas que estão extremamente cansadas, fatigadas pela vida, pelas lutas, pelos desafios e problemas, que elas possam ser renovadas. É ele que faz com que um novo vigor ressurja dentro de nós. E assim ele faz com aquele que está esmorecendo na fé, dando a ele uma nova esperança, um novo alento. É assim também que ele opera no coração daqueles que estão, de alguma forma, enfermos. É ele também que nutre a esperança, é ele que faz com que nos levantemos e continuemos, apesar do cansaço que, por vezes, vem sobre nós. Eu diria para vocês uma coisa particular, mas nos momentos em que eu estive mais cansado e, às vezes, chegando no culto, tremendamente cansado, aflito, preocupado com tantas coisas que envolvem o ministério, dias que eu me sentia extremamente fragilizado. Mas quando eu abri a palavra de Deus, e antes até de fazer a oração pública, eu fazia uma oração dentro do silêncio da minha alma, e eu dizia para Deus, Deus, me renova, me dá vigor para que diante do teu povo eu possa falar com alegria, com empenho, com ânimo da tua verdade santa. E, meus irmãos, eu preciso testemunhar isso a vocês. Foram momentos, e são momentos ainda hoje, nos quais Deus acaba por nos usar de uma maneira impressionante. Diante da minha fragilidade, das minhas incapacidades, do meu momento difícil, da minha aflição, Deus me traz um novo alento, uma nova força, e quando abro a Bíblia para falar aos corações de vocês, a palavra sai dos meus lábios de uma maneira impressionante até a mim mesmo, porque é o próprio Deus quem nos dá um novo vigor quando nós estamos extremamente extenuados e cansados. É esse Deus que faz isso comigo e contigo. Talvez você esteja cansado de tantas lutas, de tantos problemas, tantos desafios, tantas coisas para serem acertadas. Mas eu digo para você que a experiência que você tem com Deus e aquilo que está expresso no versículo que nós estamos lendo, o versículo 29, pode ser experimentado por você de maneira surpreendente. Ele faz forte ao cansado. E ele hoje está fazendo forte a muitos de nós. Ele está fortalecendo, por certo, aqueles irmãos que estão enfermos, até mesmo enfermos por conta dessa gripe influenza, talvez pelo vírus da Covid também, pelo Covid, mas eu tenho certeza que ele está fortalecendo, dando esperança, vontade de viver e de realizar belas coisas para a glória do seu próprio nome, do nome de Jesus Cristo. E o texto diz mais, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E existem momentos assim na vida do crente, momentos nos quais nós nos sentimos completamente fragilizados, extenuados, sem nenhum tipo de força. Mas o texto aqui, ele fala que ele multiplica. Talvez seja a minha experiência e a experiência de muitos de vocês também, quando Deus ele traz a nós algo extra, algo além do esperado, uma coragem para realizar aquilo que talvez em condições normais nós não imaginaríamos. E assim tem sido conosco, assim tem sido com a igreja, com os irmãos, com os amigos que são evangélicos, que nós lidamos com eles. Pessoas que têm uma fé, uma coragem que renasce em meio aos conflitos, em meio às grandes dificuldades existenciais. E o texto diz mais, veja comigo.
O texto diz ainda: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Nesses dois versos, o 29 e também o versículo 30, nós encontramos aquilo que eu sempre falo para vocês, que é o chamado paralelismo hebraico, muito comum na poesia hebraica. Então, é a repetição na parte A do versículo, ou melhor dizendo, é a repetição na parte B do versículo daquilo que já fora dito na parte A do versículo. Isso é uma forma de expressar e de intensificar também aquilo que o autor bíblico, inspirado por Deus, quer, de fato, destacar. Então, nós vemos aqui que não é privilégio dos mais velhos, mas também os jovens também se cansam. Os jovens também vivem a mesma experiência. E em dias como os nossos, nós temos visto, sim, muitos jovens abandonando a fé, muitos jovens esmorecendo em meio a tantas pressões que vêm sobre eles. Talvez falar que se crê em Deus talvez seja algo politicamente incorreto nesses dias. Se apresentar como cristão talvez seja algo que vai nos levar a um certo preconceito por parte de outros. Talvez fiquemos alijados de algumas mesas, de alguns ambientes, de algumas atividades com os nossos pares, com os nossos colegas e até com os nossos amigos. E muitos jovens estão cansados e nós precisamos pregar verdadeiramente o evangelho para eles, mostrando que esse cansaço, esse desalento em relação à vida, ele não tem razão de ser, uma vez que nos voltemos para Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, para viver um novo tempo. A esperança, a motivação, a nossa vida faz sentido, sim, porque ela não se resume a este plano, mas ela, de fato, nos levará por toda a eternidade com Deus. Então, quando conhecemos a Deus, esse cansaço se desfaz e nós entendemos que as nossas ações, que os nossos empenhos, talvez por estudar, por trabalhar, por constituir uma família, são lutas legítimas, são ações maravilhosas que glorificam a Deus e têm um propósito da parte do Senhor, e nós não podemos jamais nos desanimar. Por isso, o Evangelho é a solução para esses corações que estão petrificados, para pessoas que estão completamente empedernidas diante de um tempo tão amargo e difícil como o nosso, no qual os valores de Deus não são os valores da sociedade atual. Portanto, é o Evangelho. E a nossa boca, os nossos lábios, precisam expressar com força, com paixão, com ânimo, a verdade de Deus a todos aqueles que estão à nossa volta. É isso que nós temos que fazer, porque é o Evangelho de Deus que renova a nossa vida, que transforma a nossa existência, que desfaz o cansaço e nos empurra, nos impulsiona para a vida com muito gosto, com muito prazer, com muita realização. E aí, meus amados, quando nós chegamos ao versículo de número 31, versículo final, o texto diz assim: e os moços de exaustos caem. Mas aí vem o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí eu tenho que pensar com vocês algumas coisas sobre o versículo 31. A primeira delas é que essa expressão, mas os que esperam, na verdade, poderia ser mais claramente ensinado, explicado, como aqueles que têm esperança. Esperança depositada em Deus. Esperança que brota de um coração que foi tocado e transformado pelo Senhor, que não cogita apenas das coisas do tempo presente, mas que olha para a vida pelo âmbito espiritual, que compreende que todos os nossos atos, ações, terão, por certo, desdobramentos eternos. Os galardões que a Bíblia fala para nós. Tudo isso que nós realizamos e fazemos também implica na bênção sobre aqueles que passam pela nossa história, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para com aqueles que nós destinamos ações de amor, de caridade, para com aqueles que nós anunciamos a palavra de Deus. Então, aqueles
que realmente têm uma relação com Deus, eles buscam em Deus tudo aquilo que eles precisam. Eles têm esperança em Deus. São ativos, são trabalhadores, são vibrantes, são animados, mas são pessoas que realizam por conta dessa fé que eles nutrem na pessoa bendita do nosso Deus, revelada em Jesus Cristo. Então, é nele que deve-se buscar a esperança, a resposta, a bênção. Então, nós precisamos, nesses dias, mais do que nunca, buscar em Deus a solução dos nossos problemas. Orar a Ele para que todo o mal que está envolvendo o nosso país e o mundo possa ser dissipado, possa ir embora, que nós possamos viver um outro tempo, um outro momento. Mas, enquanto isso não passa, que nós não deixemos de aprender com Deus as experiências devidas, os ensinamentos necessários diante de tudo que estamos vivenciando. É essa visão que nós precisamos ter. Não podemos desprezar esse tempo como um tempo pedagógico, no qual Deus está falando conosco. Deus está nos ensinando lições muito profundas para a vida. Não somente para nós, mas também para gerações futuras, aqueles com os quais nós ainda teremos contato, os nossos netos, quem sabe os nossos bisnetos, e eles ouvirão dos nossos lábios como Deus agiu, tudo o que aconteceu e como Deus nos deu força para superar a todos esses momentos, sem perder o elan, sem perder a alegria, sem perder a motivação de adorá-lo e uma confiança que nós mantivemos nele. E aí, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não sei se você já chegou, e obviamente já chegou, é só uma expressão retórica, mas eu não sei se você já chegou em casa extremamente cansado da rua depois de um dia de trabalho, quem sabe talvez tendo pego uma grande chuva, se molhado todo, e quando você chegou em casa, você tomou um banho, trocou aquelas vestes suadas e molhadas e colocou uma nova veste, uma roupa limpa. E é justamente disso que o texto está falando quando aparece a expressão renova. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É como trocar uma roupa desgastada, talvez suja, molhada, depois de um dia de trabalho. Ou, quem sabe, trocar uma roupa suja e velha e colocar uma roupa nova, uma roupa fresca. É essa mudança que ele está falando aqui. Ele está dizendo que aqueles que depositam a fé em Deus, eles renovam as suas forças. E parece que, quando nós tomamos um banho e trocamos a roupa com a qual viemos da rua, depois da tempestade, do temporal, de um dia de trabalho, e a gente toma um banho e se sente completamente renovado. Não é assim que acontece? A gente se renova. E é justamente o que ele está dizendo. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles trocam a roupa. Eles trocam de roupa. E agora estão numa outra disposição, num outro ânimo, revigorados. É assim que nós estamos em Deus e devemos caminhar em Deus. E o texto usa a expressão aqui. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. De maneira resumida, eu diria para você que a parte final, no versículo 31, nos ensina uma verdade muito preciosa. E que verdade é essa? Nós pensamos, às vezes, que os grandes heróis da fé são aquelas pessoas que nunca temeram, que nunca se sentiram tanto quanto fragilizadas em dado instante. Nós pensamos que são pessoas muito robustas em sua fé, que são pessoas que enfrentam tudo sem nenhum tipo de temor. Mas não é o que a Bíblia mostra para nós em todo o seu contexto. A Bíblia mostra para nós que os grandes heróis da fé foram pessoas como nós, pessoas simples, pessoas que, por vezes, até mesmo tiveram suas fragilidades, mas que, ao mesmo tempo, depositavam a sua confiança em Deus. Que, ao mesmo tempo, labutavam por Deus,
porque sabiam quem Deus era. Então, eu vejo aqui uma grande lição, que aqueles que são de Deus, eles se levantam de maneira muito séria, crendo, agindo, trabalhando. Eles se levantam diante das dificuldades da vida. Eles as enfrentam, as dificuldades da vida, de forma paciente, de forma confiante, de forma certeira, reconhecendo que Deus não nos abandona. Ele está conosco em todas as épocas, em todos os períodos, em todas as circunstâncias. Ele está conosco, nos guardando e nos protegendo. Então, meus irmãos queridos e amados, nós também precisamos dar um passo de cada vez. Nós precisamos subir, assim como uma águia também vai subindo e alcançando alturas inimagináveis. É assim que deve acontecer conosco também. E o que é mais interessante, não nos sentirmos tão cansados, porque o nosso próprio Deus é aquele que nos renova, é aquele que nos dá força, é aquele que nos encoraja para a nossa caminhada, para a nossa jornada durante todo o percurso da vida. Então, hoje, na noite de hoje, eu queria orar com vocês, rogando ao Senhor que Ele possa te fortalecer mais uma vez, que Ele possa te dar novo alento, novo ânimo, que Ele possa te encorajar a não olhar para a vida como o povo de Israel olhou. Olhar apenas pelo lado negativo e achando que Deus estivesse indiferente. Não, o nosso Deus não está assim. O nosso Deus não é assim. Ele é confiável em tudo que Ele já realizou na nossa vida. Então,